Eu quero tocar com vocês nesse vídeo sobre essa polêmica aí do Botafogo com Fortaleza, Fortaleza com o Botafogo, né? Em virtude do adiamento da partida entre as duas equipes, partida que aconteceria no Engenho de Dentro, lá no Engenhão, né? E na verdade a questão que se coloca é o seguinte: quem é que tá certo nessa parada aí? Qual dos clubes aí, né, representado pelos seus dirigentes, né, está com a razão, né? Fortaleza tá correto nisso aí? O Botafogo tá correto nisso daí? Quem é que tá com a razão? Quem é que tá errado nessa parada aí? Temos também a figura da CBF também, né, que é um terceiro aí personagem, né, dessa polêmica, né? E acho que é uma polêmica muito interessante, porque em alguns aspectos ela se mostra esvaziada. Em vários aspectos se trata de uma falsa polêmica, né? Mas vamos lá, eu quero debater com vocês quem é que tem razão nisso daí. Quem é que tá errado, quem é que tem razão. Vamos lá. Antes de chamar sua atenção para o fato de que este vídeo tem o patrocínio da 1xBet para você, evidentemente que curte uma aposta esportiva, claro, né? Porque se você curte, não tem por que você não conhecer a 1xBet. Mas eu já conheço, já me liguei na 1xBet pelo seu link, então beleza, tamo junto aí. Tem umas dicas aqui que eu vou passar para você já já, né? Você pode até pensar em fazer sua fezinha lá, né? Ah, não sou cadastrado ainda. Usa o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado para se cadastrar na 1xBet e coloque por gentileza o código promocional 1xJosa, que importa demais aqui para o meu trabalho, né? É muito importante mesmo. Patrocinador, sempre dando uma força aqui pro meu trabalho. Não fosse por ele, patrocinador, esse canal já não estaria aqui no ar, né? Então, quem puder, dá essa força aí. E de quebra temos jogos legais hoje do Campeonato Brasileiro, que tá voltando, né? A gente vai ter o Parmeira contra a equipe do São Paulo, o grande clássico, equipe envolve muita polêmica aí, né? São Paulo levou a fatura nos dois últimos jogos aí contra o Palmeiras, né? Foi justamente na final, no confronto da Copa do Brasil, né? Temos o Grêmio contra o Flamengo, outro jogo também. O que eu acho aí? Eu acho que, na verdade, gente, tirando o jogo do São Paulo contra o Palmeiras, acho que, por exemplo, aí eu iria de empate ou vitória do São Paulo nessa partida, né? Grêmio contra Flamengo, eu acho que o Flamengo do Tite parece que tá se encontrando, enquanto o Grêmio parece que tá caindo ladeira abaixo. Ou é Flamengo nesse jogo, ou é Flamengo ou empate nessa partida aí. Fluminense e Goiás é um jogo bastante traiçoeiro, né? Bastante traiçoeiro esse jogo aí, tá, gente? Então, abra os olhos pra essa partida aí. Eu iria no empate com a vitória do Fluminense. Eu não colocaria o Fluminense seco nessa parada aí, não, tá? Na verdade, Fluminense, isso, né? O jogo do Corinthians contra o Cuiabá também é um jogo aí interessante porque, gente, quem é que vai ganhar esse jogo aí? O Cruzeiro, o Corinthians ou o Cuiabá? Olha, sinceramente, pelo que tá jogando aí o Corinthians nesse momento, é muito interessante você pensar sinceramente na questão aí do Cuiabá, né? Pensar no Cuiabá aí. A Cuiabá pode perfeitamente aí aprontar pra cima do Corinthians hoje. E eu, sinceramente, eu colocaria nesse que vai acontecer até um gol no primeiro tempo. Mais de um não ocorre nessa partida. E pra finalizar, Cruzeiro contra o Bahia, né? Cruzeiro contra o Bahia é um jogo importantíssimo pra gente ver até onde vai aí essa recuperação do Bahia e pra gente perceber também se o Cruzeiro de fato tem condição de ficar na primeira divisão ou não. Esse jogo é decisivo, é um final, gente, tá? Então, na minha opinião, nesse jogo aí também a gente vai ter bastante gol aí, tá? Eu diria pra você também que Atlético Paranaense contra América é vitória do Atlético, tá? Do Furacão, ok? Então são essas dicas aí que eu deixo pra você aqui. Bom, fechando parênteses então, vamos falar sobre essa situação aí do Botafogo, né, gente, com a equipe do Fortaleza. A polêmica se instaurou após o adiamento da partida do Fortaleza contra a equipe do Botafogo, né? E o que me espanta nesse caso é que esse adiamento aconteceu por algo que não tem nada a ver, por exemplo, com a seriedade dos fatos, né? Do que eu tô falando? Tô falando que a CBF é uma entidade que ela não protege os seus clubes quando eles disputam grandes finais ou grandes jogos aí que podem levar a final ou mesmo a semifinal de uma competição internacional. Notadamente uma disputa de título, né? Uma final. A CBF não protege seus clubes. Quando é na Argentina, os clubes eles ficam uma semana sem jogar, às vezes até um pouco mais. No caso da Liga de Quito, a Liga de Quito tinha uma partida para acontecer no sábado, a partida foi adiada por alguns problemas técnicos que aconteceram e ela foi marcada para segunda-feira dessa semana, né? Ou seja, a Liga entrou em campo mais do que o Fortaleza, né? O que ocorre? Ocorre que a Liga entrou em campo porque ela quis. Porque a Federação Equatoriana, ela deixou claro que o jogo poderia acontecer depois da disputa da final. Mas ela deu o que quis, na verdade, fazer a partida na segunda-feira. Além disso, a Federação Equatoriana,
ela ofereceu para a LDU que ela ficasse 2 semanas sem partidas. 2 semanas. Para quê? Para que a equipe fosse disputar a Sul-Americana tranquila, tal, trabalhasse somente pensando na Sul-Americana. Aqui no Brasil, a CBF não faz isso. As entidades fazem isso aí na Argentina, faz, no Equador, no Paraguai e outros lugares também. Paraguai não faz não, tá? Paraguai eu tô equivocado aqui, no Peru faz, no Peru. A CBF não faz. E, na verdade, quando apareceu a notícia de que o jogo foi adiado, no primeiro momento eu fiquei muito feliz aí, porque falou, será que a CBF tomou jeito, tomou vergonha na cara? Aí depois eu fiquei sabendo que não foi por causa disso, né? Foi por causa de um problema que aconteceu lá no estádio Newton Santos, no Engenhão, né? E aí o Botafogo fez de tudo, na verdade, para que esse jogo para que o adiamento fosse cancelado e o jogo acontecesse, né? Fez de tudo, entrou até no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, não conseguiu, perdeu. O Tessa fez muitas críticas aí para a CBF, para tal, o jogo, mas respondeu falando que, na verdade, o Botafogo queria pegar um Fortaleza fragilizado. Uma série tá correta, né? E o Tessa falou aí um monte de coisa, teve uma coisa que ele falou que eu não gostei, tá? Eu ainda vou chegar nessa parada de quem tem razão e quem não tem razão ainda. Parece que o meu discurso aqui tá indo para um lado, mas calma. Calma aí que vocês podem se surpreender com o que eu vou falar aqui. Mas eu preciso apontar uma certa arrogância do Tessa quando ele fala ali que na verdade esse tipo de coisa aqui é um constrangimento, alguma coisa assim para o futebol brasileiro, né? É um negócio feio e tal. Não é esse o futebol brasileiro que eu quero apresentar para o mundo. Entende? Calma, meu irmão. Calma, calma, porque tem um monte de problema aí que você ainda precisa resolver no Botafogo, né? Eu acho que assim, a SAF, pelo tempo que tem aqui no Brasil, do Botafogo e outras, né? Ainda não teve devido tempo para uma testagem profunda para que a gente entenda o que é a SAF. Então, tem algumas SAFs que estão apontando sinais muito complicados aí. No Botafogo, a gente tem sinais muito positivos, por um lado, e ainda sinais bastante duvidosos, por outro lado, né? Isso não tem nada a ver com o Botafogo, gente. Tem a ver com o Tesso, com a SAF, entende? Tem aí, por exemplo, São Paulo tá reclamando, né, de que não está conseguindo negociar o pagamento de dinheiro que o Botafogo deve ali para o clube, né? Mesmo do Tietchan, não estou nem falando de jogadores como Henrique Almeida, que já tem quase 100 anos que teve esse problema aí e não foi resolvido. Mas a questão não é que a SAF vai pagar ou não vai pagar. A questão é, o São Paulo alega que não consegue ter uma tratativa em prol da solução desse problema. Parece que as portas estão fechadas, ninguém atende telefone quando o assunto passa por isso aí, né? Então tem vários problemas ali que é necessário ainda corrigir. Ou seja, não é perfeito. Gente, precisava ser perfeito? Vamos combinar? Neste momento, não. Ainda tem tempo para se aperfeiçoar, para ficar bacana, ficar bonito o negócio, né? Agora, os sinais precisam ser melhores, precisam ser muito mais interessantes aí, né? E tem sinais aí que mostram que a coisa é meio dúbia. Muitos sinais positivos e outros não. Então, que moral é essa do texto para chegar e falar? Porque ele se posiciona como alguém muito acima de todos os problemas, né? O cara que vai promover futebol brasileiro, não sei o quê. O futebol brasileiro precisa disso mesmo, né? Vai precisar do texto para conseguir isso daí? Olha, vamos combinar uma coisa aqui. Tá virando moda os estrangeiros começaram a criticar muita coisa aqui do futebol brasileiro, né? Os técnicos portugueses estão fazendo isso. Cara, vão pra Grécia, gente. Não fala nada lá na Grécia. Não reclamam de nada. O Terço, eu nunca vi o Terço, gente, fazer nenhuma crítica ao que acontece lá na França, na Ligue 1. Tem vários problemas da Ligue 1, gente. Problema de arbitragem, um negócio grotesco que acontece na primeira divisão da França. Nunca o Terço falou alguma coisa sobre isso. Tem outros problemas também na Ligue 1, né? Jogos que nem sempre começam no horário. Tem um monte de problema lá na Ligue 1 que deveria fechar para balanço. Nunca o Terço falou alguma coisa, nunca ele fez algum tipo de crítica, como ele agora está insinuando que aqui a coisa não vai, que o futebol brasileiro, enfim, tal. Então, neste ponto aí, eu acho que ele está completamente equivocado. Quanto à questão, por exemplo, da polêmica, o Terço está correto? Veja, vamos deixar claro aqui, né? O problema aconteceu por causa de algo lá no Newton Santos, né? Foi por causa disso que a partida foi adiada. Problema elétrico lá no Newton Santos, e a Light, ela falou que o problema foi de responsabilidade do Botafogo. Lembra que eu falei que agora há pouco tem muita coisa que precisa ser resolvida? Entende? E eu não me esqueço, por exemplo, de que o Botafogo, a SAF, tem feito um trabalho interessante ali, por exemplo, na questão do scout, na questão de muita coisa, né? Agora, vamos lá. Então, o erro foi do Botafogo, foi por isso que o jogo foi adiado, não foi porque a CBF quis, não, foi por causa desse problema aí.
E aí o Botafogo quis correr muito para conseguir arrumar as coisas lá no Newton Santos e ter o jogo. A CBF, numa situação de segurança, falou, não vai ter o jogo. Ele reclamou. Bom, a despeito do erro do Botafogo lá no Newton Santos, que gerou o adiamento da partida, o texto não está errado em criticar. Não está. Eu acho que, por mais absurdo que pareça, para você que torce pela Fortaleza, na minha opinião, é isto mesmo que acontece no futebol brasileiro. Todo mundo tem direito de reclamar pelos seus direitos. Então o texto, quando ele fala, eu quero o jogo, tá correto. Né? Quando o Marcelo fala, por exemplo, mas ele quer pegar o Fortaleza fragilizado, o texto está correto. O texto está correto em querer pegar o Fortaleza fragilizado. Até porque o Bahia pegou o Fortaleza fragilizado. O Fortaleza, na minha opinião, né, exagerou, né, porque ainda tinha uma semana ainda pela frente, né, foi com o time quase todo reserva ali contra a equipe do Bahia. O Botafogo está correto também em querer a mesma coisa. Não está errado. Não está nem um pouco errado nisso daí. Mas na origem o problema foi do Botafogo. Ainda assim, os dirigentes têm que lutar pelos direitos do seu clube e da sua equipe. Então, para mim, o Botafogo não está errado nisso daí. E o Fortaleza está errado? Não. Também está correto. Fortaleza também está correto. Na verdade, o Fortaleza nem está reclamando muito, tá? Mas é que se defendendo, né? Aí tem uma outra fala aqui também e tal, mas também não está errado. Então veja, o Fortaleza luta pelo seu direito nessa situação. Ele quer o melhor para a sua equipe, que vai disputar o final da Copa Sul-Americana no final de semana. Né? Então o Fortaleza está correto, o texto está correto também. Sinceramente, né, do ponto de vista da CBF, analisando a situação ali de perigo, ali, das coisas serem resolvidas ou não, a CBF nesta parada aí, pelo menos nessa, para mim, não está necessariamente errada não. Então, quem está reclamando não está reclamando sem razão, entende? Então, se a coisa é assim, se todo mundo tem razão, a gente tem uma polêmica, né? Outro mundo é culpado, né? Outro mundo é inocente nessa história. Se todo mundo é culpado, a gente talvez não tenha uma polêmica. Se todo mundo aí também é inocente, talvez não tenha uma polêmica, quando a gente pensa essa polêmica se configurando como uma disputa, né? Como uma disputa. Então eu acho que a situação aí, na verdade, é essa. O Botafogo tá certo ali reclamar, o Fortaleza tá certo também, e a CBF, neste caso, também não errou. Bom, dito tudo isso, né? Vamos lembrar que o Fortaleza já está indo para Uruguai, né, gente? Já cada vez mais a conexão com essa final é absurda, né? E vamos torcer para que tudo dê certo. Lembrar vocês que na sexta-feira, vocês que torcem para Fortaleza, eu vou ter uma live, assim, vai ter muita coisa a ser debatida na Essência Tricolor, né? Para a gente fazer um pré-jogo aí dessa partida entre Fortaleza e LDU de Quito, tá bom, gente? É isso.